A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Quero deixar uma palavra para cada um de nós. Eita glória, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas a paz do Senhor Jesus para todos. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu começar esse vídeo, gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, tá? Deixe seu joinha lá, tá? Compartilha, comenta, tá? Que eu gosto de ver os comentários. E também, na hora que você se inscrever, que você apertar naquele sininho, vai aparecer a opção todas. Então você clica ali em cima todas, cair o YouTube, ele vai entender que o vídeo é bom e vai todas as vezes te notificar e também passar para frente para que outras pessoas também estejam vendo também o vídeo. Tá bom, igreja? É o que eu peço para todos nessa manhã. Aleluia, glórias a Deus. Bom, a palavra que eu vou deixar para nós hoje é... Aleluia, glórias a Deus. Que se encontra em 2 Reis, capítulo 20. Aleluia, que vai falar: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, essa palavra aqui, igreja, está sendo uma advertência para mim e para você nessa manhã. Deus, quando ele ali fala para Isaías, vai a Ezequias, avisa Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morrerás e não viverás. Ali é um decreto de Deus. Deus está falando, vai lá e avisa para ele. Mas Ezequias era um homem de Deus. Ele era rei, era um homem de Deus. E Deus usa Isaías para ir lá alertar Ezequias, falar para Ezequias para colocar a tua casa em ordem. E ali, o que Deus estava querendo dizer para nós hoje? Para mim e para você, coloca a tua casa em ordem. Há alguma coisa fora do lugar. Porque quando Deus ele adverte para mim e para você, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes, as pequenas coisinhas, os nada a ver, nos tira a bênção, nos tira a salvação, nos rouba a vitória, nos rouba a presença de Deus. Coisinhas mínimas que às vezes a gente acha que vai passar ilesa aos olhos do Senhor, mas Deus não é bobo não, igreja. Ele não é bobo. E se ele está falando para mim, para você colocar a casa em ordem, é porque tem alguma coisa fora do lugar. E quando ele falou ali para Ezequias, Isaías era servo do Senhor. E Ezequias era um rei. Eu quero falar para você também. Não se intimide quando Deus mandar você falar. Seja ele presidente, seja ele o rei, seja ele o que for, seja pastor, seja missionário, seja o que for, passa a palavra de Deus, para Deus não requerer das tuas mãos depois, porque a palavra de Deus, em Ezequiel 3, vai falar: adverte o teu irmão ao mau caminho que ele está trilhando, para que eu não venha requerer das tuas mãos o sangue dele amanhã, porque quando você fala, automaticamente já se isentou da responsabilidade. Agora é a pessoa e Deus. Então Deus ele está falando nessa manhã. Tem alguma coisa fora de ordem. Tem alguma coisa fora do lugar. Olha aí, analisa, para e analisa. Vê aonde você está errando. A palavra de Deus também fala também em Coríntios, 1 Coríntios 11, se eu não me engano. Não vou deixar nas minhas palavras, vamos ver aqui. Vamos analisar junto aqui, para não ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios, né? 11, e que vai falar aqui, né? Quer ver? 1 Coríntios 11, 28, que vai falar assim, ó: examine-se, pois, o homem a si
mesmo, a si mesmo, para depois ele pegar e tocar na Santa Ceia. Então Deus está pedindo para a gente analisar, para a gente se analisar. O que tem de errado dentro de nós? A nossa vida espiritual, o que está acontecendo? Que Deus hoje ele está requerendo de mim, de você. Por que ele está falando para nós colocarmos a nossa casa em ordem? Será que a minha vida espiritual ela não anda agradando a Deus? Será que eu tenho deixado a desejar nas orações, no jejum, na busca, na intimidade com Deus? Será que eu tenho feito a obra de Deus da mesma maneira que Deus tem pedido dentro da tua palavra? Será que eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? Será que eu tenho ajudado o meu irmão? Será que eu tenho olhado somente para o meu umbigo e não tenho visto os que estão ao meu redor sofrendo muito mais do que eu? Será? Isso é examinar. Estou me examinando. Examina você aí também. Será que você não está deixando a desejar com o Senhor por coisas que você tem deixado de fazer na obra de Deus? Será que você tem buscado a Deus devidamente? Será que você tem tido aquela comunhão, aquele achego a Deus do jeito que Deus quer que você busque Ele de todo o seu coração? Será que eu tenho feito isso? Estou me examinando. Examine vocês aí a si mesmo. O que você tem deixado a desejar? Porque aqui, quando o Senhor fala para Isaías, falar para Ezequias, sabe qual era o problema de Ezequias aqui? Era o orgulho. Orgulho, né? O orgulho procede à queda. O orgulho traz a soberba, traz a ignorância. Talvez eu tenha sido soberbo, talvez eu tenha sido ignorante nas coisas que eu tenho feito. Eu tenho deixado de fazer algo para Deus que é requerimento da parte do Senhor. Porque Ezequias aqui, Deus está falando com ele aqui, sabe por quê? Porque Ezequias estava olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio bel prazer, mas não estava olhando para a geração futura. Eu preciso olhar para a geração futura, para os que vêm atrás. Qual é o legado que eu vou deixar? Tem muitos se espelhando em mim. E aí, como é que fica? Será que eu tenho dado bom exemplo? Será que eu tenho sido uma boa serva? Será que eu posso dizer assim, será que alguém tem olhado para mim e falado assim, ali vai uma santa mulher de Deus? Será que eu tenho dado esse exemplo dentro da minha casa, não só dentro da igreja, porque a igreja, o culto começa dentro da minha casa primeiro, o exemplo começa dentro da minha casa primeiro, o meu filho precisa ver meu exemplo como mulher de Deus, o meu esposo precisa ver o meu exemplo como mulher de Deus, como uma mulher que busca, uma mulher que ora, uma mulher que intercede, uma mulher que está sempre assídua na obra de Deus, que está sempre buscando, está presente na presença de Deus, está sempre ali junto com Deus e sempre pensando no próximo, sempre pensando naqueles que precisam de Jesus, que ainda não conheceu a Jesus verdadeiramente, precisa ouvir a palavra. E Ezequias, ele estava nesse patamar, ele estava olhando somente para o seu reino, somente para si, somente para suas coisas, somente para suas vontades. Sabe, igreja, o Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Andamos em movimento conforme a cabeça de Cristo, conforme Cristo quer, conforme Ele deseja. E qual é o desejo do Senhor? Que levamos a palavra a toda criatura. Não é isso que Ele fala? Que venhamos a evangelizar. Não é isso que ele fala? Então, o porquê que a gente está deixando de fazer esse ide para Jesus? O que está nos prendendo hoje? O que está trazendo barreiras sobre nós que não tem deixado a gente ultrapassar para poder alcançar vidas lá fora? Qual é o problema que está acontecendo conosco nos dias de hoje? Sabe qual é o problema? Eu vou falar um. O comodismo.
É muito fácil eu ficar dentro da minha casa, é muito fácil eu estar dentro da minha casa, no conforto do meu lar, do que estar andando no sol quente, evangelizando, pregando para um, falando de Jesus para outro, falando que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus liberta. É muito fácil, eu estou na minha casa, não tô andando no sol quente, mas Deus quer a gente fazendo fazendo a vontade dele. Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. E tem coisas que traz sobre a nossa vida a morte. E não só física, como espiritual também. Esse homem aqui, ele poderia ter morrido. Enquanto Isaías não chegou lá para falar com ele, para colocar sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria, Deus deu o decreto para ele, mas sabe o que ele fez? Quando temos crédito com Deus, isso é quando temos crédito com Deus. Você sabe o que ele fez? Ele foi lá, deitou na sua cama, virou seu rosto para o lado, para a parede e começou a chorar e clamar a Deus. Ah, Senhor, lembra de quando eu fiz a tua obra, lembra de quando eu falei do teu amor, lembra, Senhor, de quando eu evangelizei para o Senhor, de como eu preguei, Senhor. Ele ainda tinha uma reserva com Deus. Agora eu te pergunto, qual é a reserva que você está tendo com Deus? O que você tem feito para garantir a reserva com Deus na hora que Deus te cobrar? Porque doença, ela não vem só espiritual, não, ela vem física. E muita doença física hoje colocada no ser humano, hoje é um alerta de Deus nas nossas vidas. Estou falando por experiência. Porque eu sou uma que fui acometida porque Deus estava me alertando, estava me chamando. Deus não me chamou para ficar parada, Deus não me chamou para ser vaso de enfeite no banco, Deus me chamou para fazer o ID, Deus me chamou para andar. Deus falou que me queria para fora, não dentro do templo, para fora do templo. Eu honro a igreja que eu estou, honro o pastor que é acima de mim, honro. É um homem de Deus e ele sabe do meu chamado e ele, todas as vezes que eu sou chamada para ministrar a palavra em algum lugar, ele me libera embaixo da bênção e ele fala, vai missionária, porque Deus tem um chamado na tua vida e você tem que cumprir, porque na hora que Jesus chamar, você apresentar as obras da tua mão para ele ver. Vai lá, para ele não requerer de você depois. Sabe? Então, igreja, é isso que Deus está querendo de mim, de você. Atitude. Levanta do comodismo que você se encontra. Regaça as mangas e vai falar de Jesus. Vai pregar Jesus. Vai pregar salvação. Vai pregar céu ou inferno. Para de ficar pregando melzinho. Para de ficar falando coisinhas boas. Chave de casa, chave de carro. Para com isso que Jesus está querendo alma. Jesus quer alma. Jesus não está querendo bens material. Jesus não quer casa. Jesus não quer carro. Jesus quer alma. Alma, se orienta, prega céu, inferno, enquanto Deus está dando tempo que Jesus está voltando, os sinais dele estão sendo visíveis na face dessa terra para todo mundo ver. Então, pregue a verdade enquanto Deus está te dando a liberdade de você pregar, porque vai chegar um tempo que nem com a Bíblia mais a gente vai poder andar. Nem com a Bíblia mais a gente vai poder andar. Então Jesus, ele tá dando tempo para mim, para você. Vai pregar o evangelho enquanto Deus tá mandando, porque tem alma lá fora sofrendo, tem alma chorando, tem alma sedenta lá fora esperando por mim e por você. E muitas das vezes eu só quero marcar carteirinha lá no banco da igreja, lá. Só quero ir lá sentar pro pastor depois não ficar ligando, me cobrando. Né? Não é isso que muitos pensam? Ah, eu vou que senão depois o pastor vai ficar me ligando, me cobrando. Vai fazer para Jesus enquanto é tempo. Vão levantar, arregaçar as mangas enquanto Deus está dando tempo. Porque, igual eu falei aqui agora, nem sempre doença vem espiritualmente. Nem sempre você morre espiritualmente, não. Você morre fisicamente também. Porque tem doenças que estão vindo sobre a vida do ser humano, que é para alertar o ser humano no chamado que ele tem, no chamado que Deus colocou ele e ele não quer fazer. Está temando e não quer fazer. Cuidado! Deus tem chamado de missionário, Deus tem chamado de pastor, Deus tem chamado para louvar, Deus tem chamado para pregar, Deus tem chamado para evangelizar, e você não quer ir, você quer fazer o que te dá na telha, quer fazer o que te dá vontade. Só que eu quero falar uma coisa para você, não é sobre você, é sobre Deus, você tem que fazer para Deus, não é para você, não é o teu querer que emana, é o querer de Deus que emana. Aleluia, glória a Deus. Começa a fazer a obra de Deus enquanto ele está te dando tempo. Isso é um alerta de Deus para a tua vida e para a minha vida também.
Levanta e vai fazer a obra de Deus, porque Ezequias só queria ficar no palacinho dele, sentadinho naquela cadeirona bonitona dele, só queria ficar ali no bel prazer dele, né, suquinho, quem sabe com a banadorzinha ali, né, com os criados abanando, né, quem sabe, mas Jesus não queria isso não, Jesus queria que ele olhasse para a geração futura que estava vindo, para os que estavam ao redor dele ali, e Deus usa Isaías, um servo, para ir falar com ele. Deixou de saber se era rei, se deixou de ser, vai falar. Fala aquilo que Deus manda, não aquilo que você quer, porque você tem bajulado homem e mulher por causa de amizade, por causa de se achego, por causa de cargo dentro de igreja. Cuidado, cargo não leva ninguém a lugar nenhum, não leva a salvação, não te traz salvação. Faz para Jesus enquanto Jesus está mandando. Tá? Tem pessoas que estão prostradas, pessoas que não faz o ide do Senhor, porque está no comodismo, vivendo no comodismo, não quer mais pregar o evangelho como tem de ser pregado. Tá? E Jesus está voltando. E o que você vai apresentar para ele? Hein? O que você vai apresentar para ele? Jesus está te chamando nessa manhã. Jesus chama a minha, a tua atenção. Aleluia, glórias a Deus. Ezequias poderia muito bem não ter deixado isso acontecer, mas Deus permite acontecer para ele saber que Deus é Deus. Para ele saber que Deus está vendo, que Deus tá revelando o profundo e o oculto, porque aqui estava em oculto, porque ele só estava olhando para dentro de si, mas não olhava para que estava à frente dele, a geração que estava à frente dele. Tá? Tem igreja que o pecado está comendo quente dentro, o pastor está vindo e não faz nada, ainda oculta pecado ainda, mas cuidado, que é igual Deus fala, nem sempre a enfermidade vem espiritual para você cair espiritualmente, não, ela vem física para você ter medo, tomar medo e se agarrar aos pés do Senhor enquanto Jesus está dando tempo, tá? E olha, talvez você nem reserva com Jesus tem, mas você procura ter, porque na hora em que acontecer, você poder chorar como Ezequias chorou, pedindo ao Senhor a misericórdia. Pedindo a misericórdia, tá? Pedindo a misericórdia. Então, é essa palavra que eu deixo, pro meu e pro teu coração, uma palavra de alerta para todos nós. Para todos nós, porque os homens, os homens e as mulheres da Bíblia, eles fizeram aquilo que Deus ordenou, não aquilo que eles queriam, tá? Não aquilo que eles queriam. Nem Pedro, quando pensou que ia fazer o que ele queria, ele não conseguiu fazer, tá? Porque ele não teve nem voz para falar, ainda negou Jesus. Cuidado, você tem negado a Jesus nos seus atos, nas suas atitudes. Cuidado. Deus está alertando. Então, igreja, fica com essa palavra e se orienta nessa manhã enquanto Jesus está dando tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.